Professora Figueiredo na área com vocês, sejam todos muito bem-vindos ao canal. E na aula de hoje a gente vai falar sobre fórmula molecular, fórmula eletrônica e fórmula estrutural. É a mesma coisa? São coisas diferentes? O que é que isso aí vai me ajudar? Então, se você chegou aqui agora, a gente tem uma série de aulas tratando sobre as ligações químicas. Então, volta lá, talvez até tua dúvida esteja lá. Mas depois volta para cá para a gente ver essa diferenciação. Gente, o estudo da fórmula molecular eletrônica e estrutural vai servir para cálculo estequiométrico, a gente precisa entender o que é uma fórmula molecular. A fórmula eletrônica ela vai lhe dar embasamento para você ir com toda a força para polaridade e geometria molecular. Então, essas três fórmulas, elas são importantes para todo o seu estudo. Então, conteúdo importante para a sua aprovação. Então, vamos deixar de enrolação e vamos embora. Então, gente, qual seria a diferenciação? Fórmula molecular é a receita da molécula, ou seja, quem são os elementos participantes e a quantidade daqueles átomos. Então, a fórmula molecular, ela serve para você saber a proporção entre os átomos, beleza? E vai servir em quê? No cálculo estequiométrico, para você calcular a massa molecular. Então, você saber escrever a fórmula de uma molécula é imprescindível para o seu estudo, porque a proporção entre os átomos vai dizer se uma fórmula molecular está correta ou está incorreta. Então, fórmula molecular indica os elementos da molécula e vai indicar a quantidade de cada elemento existente naquela molécula. Quando a gente não vê nenhum número ao lado do elemento, do átomo, isso quer dizer que lá está subentendido o número 1. Então, por exemplo, você tem 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio. Você tem 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Então, essa proporção, ela é a proporção correta para a existência daquela molécula. Então, isso aí a gente não pode modificar, tá? Então, a fórmula molecular, ela não é modificável. A molécula só existe naquela proporção. E lembre-se, quando você não visualizar número nenhum, existe um 1 subentendido lá. Fechou? Fórmula eletrônica. Fórmula eletrônica vai lembrar para você elétrons. Então, na fórmula eletrônica é aquela famosa estrutura de Lewis. Então, ali você vai desenhar o símbolo do elemento e ao redor, de forma simétrica, os elétrons de valência. Figueroa, por que elétrons de valência? Quando a gente desenha de verdade as ligações, para a gente entender o que está acontecendo entre os elementos que se ligam, a gente precisa desenhar esses elétrons de valência, porque as ligações, independente de ser iônicas ou covalentes, elas só se dão na camada de valência. Os elétrons que estão mais próximos do núcleo, eles não vão participar dessas ligações. Então, a estrutura de Lewis, idealizada por Lewis, é exatamente isso, é você desenhar. O elemento está doando, está recebendo elétron ou está compartilhando. Então, a fórmula eletrônica ou estrutura de Lewis, mesma coisa, ela vai lhe mostrar isso. Nas ligações iônicas, temos formação de cátions e ânions. Então, o metal, ele doa elétron para o ametal, que tem essa afinidade de receber esse elétron. A gente tem uma grande discrepância de eletronegatividade, e por isso a gente usa esse termo doar elétron, receber elétron. O metal, ele vai ser esse elemento que vai doar, ele é extremamente eletropositivo, e o ametal ele vai receber. Então, na estrutura de Lewis, a gente mostra através de setas o metal doando esses elétrons. E na ligação covalente, a gente tem o compartilhamento de elétrons. Então, no compartilhamento de elétrons, os ametais precisam receber elétrons. Lembrando que as ligações covalentes elas vão se dar exatamente nesse bloco da tabela periódica, que são os ametais. Ou entre os ametais de hidrogênio, ou entre o hidrogênio e hidrogênio. Ou seja, todos esses elementos eles têm a sede de receber elétrons.
Então, ninguém pode doar, porque todos precisam receber. Então, a gente vai compartilhar, né? Foi essa a idealização de Lewis para o que seriam essas ligações covalentes. Vamos compartilhar. Então, a gente não vai ter essa seta indicando o metal doando o elétron. A gente vai ter exatamente esse compartilhamento de elétrons. Compartilhamento de elétrons. Eu preciso, tu precisa, então a gente compartilha. E na fórmula estrutural plana, é um redesenho da fórmula eletrônica. Na fórmula eletrônica, você mostra esses pares compartilhados. Na fórmula estrutural, esses pares, eles vão se transformar em traços. Exatamente, esses traços, eles vão significar as ligações covalentes. Lembrando que um traço é um par de elétrons. Eu compartilho, você compartilha. Então, nós compartilhamos um par de elétrons. Pode ser um, pode ser dois, pode ser três. Exatamente, ligação simples, ligação dupla ou ligação tripla. Então, as fórmulas estruturais planas, ela é um desenho, vamos dizer assim, um desenho que vem após a estrutura de Lewis. Na estrutura de Lewis, a gente desenha os compartilhamentos. Então, esses compartilhamentos agora serão transformados em traços simples, duplas ou tripla, que é exatamente essa estrutura que vocês estão visualizando. Lembrem-se, a fórmula estrutural plana, ela não representa a geometria da molécula. A fórmula estrutural plana, ela não representa a geometria da molécula. A geometria molecular, a gente tem que pensar num plano tridimensional, que é esse que a gente está aqui. E a fórmula estrutural plana é um desenho que você faz, então é um plano bidimensional. A gente não tem condição de mostrar, no caso, nos 3 eixos, como seria aquela molécula se eu pudesse visualizar. A fórmula estrutural plana, ela vai servir prioritariamente para as ligações covalentes, já que a gente tem essa questão de compartilhamento de elétrons. Nas ligações iônicas, a gente tem doar elétron, receber elétron, formando retículos cristalinos. Então, a gente não tem esses desenhos de traços simples, duplos ou triplos, porque a gente não vai ter esse tipo de ligação para as ligações iônicas. A ligação iônica ela se baseia em o metal doa elétron e o ametal recebe. São mais simples, né? A gente não tem geometria molecular para compostos iônicos, porque os compostos iônicos é um aglomerado de cátions e ânions. Fechou? Vamos embora. Então, vamos entender como é que a gente desenha essas fórmulas eletrônicas, essas fórmulas estruturais planas, porque isso é de fundamental importância no estudo da polaridade da molécula e na geometria molecular. Por que, Figueroa? Porque pares de elétrons que não participam de ligações químicas e ficam lá no átomo central, eles vão impactar diretamente a geometria da molécula. Então, é muito importante você saber como é que se dá esses desenhos das fórmulas estruturais. Fechou? Então, vamos embora. Então, o átomo central geralmente encontra-se em menor quantidade. Então, o átomo central, ele geralmente, isso não é uma regra que nunca vai ser quebrada, mas é a regra de ouro para você. O átomo central encontra-se em menor quantidade. Então, você desenha ele no centro e os outros elementos você vai colocar ao redor. Então, você saber desenhar pelo menos o esqueleto dessa sua fórmula eletrônica já vai lhe ajudar em muito. Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês 3 exemplos. Para você desenhar as estruturas, você precisa estar de posse de uma tabela periódica, ou se você já está muito treinado, você sabe onde é que esses elementos estão na tabela periódica e sabe a quantidade de elétrons de valência. O resto da distribuição não importa em nada para a sua vida. Então, ó, nitrogênio é o esqueleto. Vamos desenhar os elétrons de valência. Hidrogênio só tem um. O nitrogênio está na família 15 da tabela periódica, então tem 5. Seu foco, regra do octeto. Então, para você saber desenhar essas ligações, esses compartilhamentos, é só você se lembrar da regra do octeto. Lembrando que tem elementos que não vão chegar na regra do octeto, por exemplo, o hidrogênio, ele se estabiliza com 2 elétrons, um dubleto,
E tem elementos que vão exceder a regra do octeto e também não tem nenhum problema. Porque seguir a regra do octeto fica mais confinado aos elementos que estão no primeiro e segundo período da tabela periódica, pois eles só têm dois níveis de energia. E lembre-se que para cada nível eu tenho a mesma quantidade de subnível. Nível 1, um subnível, que é S2. Não tem como eu chegar em 8 elétrons aí. Nível 2, eu tenho 2 subníveis. Aí sim, tem como eu chegar em 8 elétrons na camada de valência. Eu estou aqui no primeiro período da tabela periódica, eu estou aqui no segundo período da tabela periódica. Lembre-se que a posição do elemento na tabela periódica vai indicar quantos níveis, quantas camadas repletas de elétron aquele elemento vai ter. Então, os elementos que estão na segunda linha horizontal, no segundo período da tabela periódica, eles vão obedecer à regra do octeto. E a gente ainda tem furo, porque a gente tem elemento que não vai conseguir obedecer essa regra. Fica com menos elétron. Do terceiro período em diante na tabela periódica, aí você tem essa extrapolação. Lembre-se que para cada nível você tem a mesma quantidade de subníveis. Então, aqui você tem 3S2, 3P6, 3D10. Então, esse elemento ele não vai ficar restrito à regra do octeto. Ele pode ultrapassar e sem problema. Então, vamos lá. Então, o nitrogênio está no segundo período da tabela periódica, ele vai se estabilizar com 8 elétrons. Então, se ele já tem 5, ele precisa de mais 3 ligações. O hidrogênio só tem 1, precisa de mais 1. Fiz 3 compartilhamentos de pares de elétrons, cada compartilhamento um traço, uma ligação covalente. Então, essa é a fórmula eletrônica. E essa seria a sua fórmula estrutural. Você primeiro faz a eletrônica para depois faz estrutural. Não esqueça desse parzinho de elétrons não compartilhados, porque isso aí vai impactar a geometria da molécula. Essa molécula ela vai ser polar, porque a gente tem esse par de elétrons. Então, a gente vai ter uma polarização da molécula. Por isso que é importante a gente saber desenhar. Vamos para o próximo exemplo. O átomo central, geralmente, só tem um. Outra dica, o hidrogênio sempre estará na periferia, nas extremidades. Ele nunca vai estar ao centro, nem entre elementos, porque ele só faz uma única ligação. Então, ele sempre tem que estar nas extremidades. Carbono está na família 14, 4 elétrons na camada de valência. O hidrogênio só tem um. Carbono tem 4, precisa de mais 4, 4 ligações simples. O hidrogênio só tem um, precisa de só uma ligação. 4 compartilhamentos, 4 ligações simples. Fórmula estrutural plana. Não tem elétron não ligado, não vou desenhar nenhum par. O último exemplo, eu tenho 3 elementos na mesma quantidade, 1, 1 e 1. Então, quem é meu central? Seu central vai ser o elemento que faz mais ligações. Então, no caso, o carbono tem 4 elétrons na camada de valência, vai fazer 4 ligações. Está no segundo período, vai obedecer a regra do octeto. O nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, vai fazer só mais 3 para completar os 8. Então, seu átomo central, carbono. E o resto, você coloca ao redor. Coloque de forma simétrica tanto os elementos quanto os pares de elétrons. Vamos desenhar os elétrons. O nitrogênio tem 5 elétrons de valência, porque está na família 15, e o carbono tem 4, porque está na família 14. Então, ó, todo mundo ok, todo mundo estabilizado. O hidrogênio com 2, carbono com 4, com mais 4, 8, o nitrogênio com 5, com mais 3, 8.
Fórmula estrutural plana. Não esquece de desenhar o par de elétrons não compartilhados. Nesse caso aí, eu tenho uma ligação tripla. Eu estou compartilhando com o nitrogênio ao mesmo tempo 3 elétrons. Então, 3 do carbono, 3 do nitrogênio, 6 elétrons no total. Fórmula estrutural plana. Essa molécula ela é polar, tá? Polar porque os elementos são diferentes. Carbono, hidrogênio e nitrogênio. E também polar porque eu tenho um par de elétrons não compartilhados. Fechou? Simbora. Ligação dativa. Gente, a ligação dativa é para aquele elemento que já está estabilizado e precisa se ligar ao outro. Só que a ligação covalente dativa, ela é representada por uma seta e ela não é um compartilhamento. Eu tenho um elétron, você tem um elétron, então vamos compartilhar. Não é esse tipo de ligação. A ligação covalente dativa é eu tenho um par de elétrons sobrando, porque eu já estou estabilizado. E eu preciso me ligar a você. E você precisa exatamente de 2 elétrons. Peraí, Figueroa, tá muito confuso. Nas ligações covalentes dativas, ela se dá através de pares de elétrons. Não é eu tenho um elétron, você tem um elétron, então a gente vai compartilhar um par. Não. Eu tenho um par de elétrons sobrando, um par, e você precisa exatamente de um par. Então, cuidado para você não confundir a ligação covalente normal, onde ela é feita através de elementos que cada um tem um elétron para compartilhar, com a ligação covalente dativa. A ligação covalente dativa é sua última ferramenta. Primeiro, você monta o esqueleto, faz suas ligações covalentes. Então, se mesmo assim ainda tiver átomo, elemento que não está ligado, e o átomo central tem par de elétrons não compartilhados, aí você faz esse compartilhamento de par. Não é compartilhamento de elétrons, é compartilhamento de par de elétrons. Fechou? Vamos embora. Átomo central, enxofre, porque eu só tenho um, e ao redor vou colocar 2 oxigênios. Cada oxigênio está quer dizer, cada oxigênio não. Todo mundo aí está na família 16, então todo mundo aí tem 6 elétrons na camada de valência. Vamos desenhar logo o esqueleto. Todo mundo com 6 elétrons, porque está todo mundo na família 16. Vamos começar as ligações normais, depois covalente. Todo mundo está com 6, então todo mundo precisa de 2, não é isso? Para completar 8. Resolvi o problema do oxigênio, resolvi o problema do enxofre. Mas como é que eu vou ligar agora o enxofre ao outro oxigênio? Então, o enxofre tem 2 pares de elétrons não compartilhados e ele já está estabilizado. Então, ele vai fazer uma ligação coordenada dativa com o oxigênio. É representada através de seta. Então, o oxigênio tinha 6, precisa exatamente de 2. Então, o enxofre está compartilhando com ele 2 elétrons, um par, tá? Fórmula estrutural plana, Figueiredo, é a mesma coisa ou são coisas diferentes? A fórmula estrutural plana, você desenha a seta para representar que aquela ligação ela é coordenada dativa. Não esqueça dos pares de elétrons não compartilhados. Fechou? Dúvidas aí? Vamos embora. Ao ligar a um átomo, esse só se ligará a um terceiro quando o primeiro estiver estável. Já estamos fazendo isso e vocês não estão nem percebendo, mas vamos reafirmar essa regra para vocês entenderem e só assim também a gente faz mais exemplos para ficar mais nítido como se desenha. Então vamos lá, molécula do gás carbônico, eu só tenho um átomo de carbono, então ele estará no centro e ao redor esses 2 átomos de oxigênio. Carbono, família 14, 4 elétrons, oxigênio, família 16, 6 elétrons.
todo mundo aí, segundo período da tabela periódica. Então, não terei problema aí de exceder a regra do octeto, tá? Então, o oxigênio precisa de 2 para ficar com 6, o carbono está com 4, precisa de mais 4 para ficar com 8, e o oxigênio está com 6, precisa de mais 2 para estar com 8. Então, ó, resolvi o problema do oxigênio. O carbono só vai se ligar a esse terceiro elemento quando o primeiro está estabilizado. Foi exatamente o que a gente fez aqui. E foi exatamente o que a gente fez nos exemplos passados. Então, ó, agora eu vou ligar este carbono a um terceiro elemento, porque o primeiro já está estabilizado. Veja que é um efeito dominó, né? É um efeito dominó. Primeiro você estabilizou o oxigênio e você só estabilizou o terceiro elemento quando o primeiro estava estabilizado. Só que para passar por isso, você passou exatamente pelo carbono. Então, estabilizou todo mundo aí. Foi um efeito dominó, tá? Desenhar a forma estrutural plana. Não esqueça dos pares de elétrons não compartilhados. Essa molécula ela é apolar. Mas, Figueroa, eu estou vendo ali pares de elétrons não compartilhados, mas os dois elementos são iguais. Então, essa força, que é o momento de polo, que puxa os elétrons para o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, que é exatamente um dos mais, que é o oxigênio, esses momentos de polo, eles se anulam. Figueiredo, tô boiando. Existe uma aula aí no canal sobre polaridade de moléculas. Dá uma passadinha lá. E se você ficar com dúvida, comenta aí, tá? Mas nesse caso aí, essa molécula ela é apolar, mesmo tendo esses pares de elétrons não compartilhados. Os ligantes são iguais. Então, a força que puxa essas ligações para o elemento mais eletronegativo, elas se anulam, porque os elementos são iguais, tá? Vamos para esse outro exemplo. Átomo central, enxofre. Átomos periféricos, oxigênio. Todo mundo, família 16, todo mundo 6 elétrons na camada de valência. Vamos lá. Vou primeiro estabilizar um oxigênio desse. Então, ó. Realizei uma dupla, beleza. Já resolvi o meu problema, o oxigênio já está resolvido. Estou com 8, estava com 6, agora estou com 8. Já resolvi o problema do enxofre, que estava com 6 e agora está com 8. E eu ainda preciso me ligar a 2 átomos de oxigênio. E cada um precisa de 2 elétrons, e eu tenho 2 pares de elétrons não ligados. Então, eu vou fazer ligação dativa. Eu vou compartilhar os pares. Compartilhei esses pares. A minha forma estrutural ficou apertada aqui. Deixa eu fazer de novo. Fechou? O oxigênio ficou sem pares de elétrons não compartilhados porque ele compartilhou 2 pares de elétrons. Deixa eu ajeitar aqui que ainda ficou meio feio. Você que está tirando print aí. Ainda está estranho. Deixa eu desenhar aqui direito. Agora ficou menos feio. Fechou? Veja que os pares de elétrons da ligação dativa, eles aparecem no oxigênio, tá? No oxigênio.
Vamos sim, aqui, ó. Os pares de elétrons não compartilhados. Fechou? Vamos embora. E a última regra, gente, que é uma regra que vai lhe ajudar principalmente no desenho de ácidos, é a questão de oxiácidos. Então, os oxiácidos são ácidos. Lembrando que ácidos, segundo Arrhenius, são substâncias que, quando na presença da água, ou seja, diluídos em água, vão se ionizar, vão se separar, vão se quebrar. E a parte positiva, o cátion, sempre será o H+. Que mais? Que corretamente, mais corretamente, a gente escreve H3 ou mais. Pois esse cátion, ele é extremamente instável. Então, ele não consegue ficar nessa forma e ele ataca a molécula da água, formando H3 ou mais, tá? Então, oxiácidos são ácidos e óxido é de oxigênio. Então, são ácidos que em sua composição têm átomos de oxigênio. Então, ó, oxiácidos, você tem aí 3 exemplos de oxiácidos. Oxiácido, oxiácido e oxiácido, tá? Os oxiácidos geralmente, existe exceção, o hidrogênio está ligado ao oxigênio. Então, isso já vai lhe dar um norte para você desenhar o esqueleto dessa estrutura. Então, vamos desenhar aí do H2SO4, que é o ácido sulfúrico, para a gente entender o que é isso aí, do que seria esse hidrogênio ligado. E a gente tem essas exceções, talvez isso caia em algum exercício, em alguma prova, não sei para o que você está estudando, mas é bom a gente saber dessas pegadinhas, né? Porque às vezes as cascas de bananas é exatamente aonde o elaborador vem com a maldade para tirar a nossa concentração. Então vamos desenhar aí o ácido sulfúrico para a gente entender. O enxofre só tem um, então é o átomo central e o resto você vai colocar ao redor. Aí tem a dica aí. Se eu tenho 2 oxigênios, esses oxigênios eu vou desenhar ao lado de quem? Dos oxigênios. Porque nos oxiácidos, geralmente, mas não é uma regra, o hidrogênio estará ligado diretamente ao oxigênio. Então, vamos lá. Enxofre. 4 oxigênios. Na periferia, vou colocar esses hidrogênios. Colocar um aqui, colocar um aqui. Figueiredo, eu posso colocar nesses oxigênios que estão aqui em cima sem nenhum problema. Desenhe a molécula o mais simétrico que você conseguir, porque fica melhor você desenhar dessa forma, até para você visualizar onde serão as ligações, tá? Então, você desenhou 2 hidrogênios, ou você poderia colocar um em cima, um embaixo, ou os 2 em cima, não tem importância. Mas essa é a regra que é quase sem exceção. Nos oxiácidos, os hidrogênios estarão ligados aos oxigênios. Para você não querer colocar esse hidrogênio aí ligado diretamente ao enxofre, isso é uma regra de ouro para você. Vamos desenhar os elétrons de valência. Então, vamos lá. Vou realizar uma ligação simples aqui, ó. Resolvi o problema do hidrogênio. Resolvi o problema do oxigênio. Resolvi o problema do enxofre. Tinha 6 com mais 2, 8. Resolvi o problema do oxigênio e do hidrogênio. É aquela segunda regra, né? A gente só vai estabilizando o terceiro elemento quando a gente estabiliza o primeiro, né? É um efeito dominó. Certo, Figueiredo. Eu fiquei com 2 oxigênios aí e tenho 2 pares de elétrons não compartilhados. Então, quem vem aí para mim? Ligações dativas, né? E dessa forma, você resolve o problema de todo mundo. Esses hidrogênios que estão aqui, gente, é o que a gente chama de hidrogênios ionizáveis. Ionizáveis, vai formar íons. Então, essa substância em solução aquosa, esses hidrogênios, ó, eles saem, eles se ionizam, a molécula se quebra.
tá? Então, essa dica, ela é muito preciosa para a gente desenhar essas moléculas que são um pouco mais complexas, né? Com mais elementos, tanto mais elementos quanto mais átomos, tá? Lembrar sempre dessas exceções, o H3PO3 e o H3PO4, ou PO2, onde aqui a gente tem esses 3 hidrogênios, mas só 2 são hidrogênios ionizáveis, ou seja, só 2 estão ligados ao oxigênio. E o H3PO2, onde era para você pensar que teria 3 hidrogênios, né? Eu só tenho um hidrogênio ionizável, ou seja, eu só tenho um hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio. Esses exemplos aí são os mais clássicos, os que mais caem em provas, tá? Principalmente nessas provas que não são provas não vinculadas a Enem. Provas de concurso ou provas de outros vestibulares, tá? Então, fórmula estrutural plana. Vou apagar esse oxigênio aqui em cima, senão vai ficar um pouco confuso para você. Fechou? Então, você tem aí a fórmula estrutural plana do ácido sulfúrico, onde eu tenho duas ligações dativas. O segredo de ligação dativa, ela só será feita quando o átomo central estiver estabilizado, ter par de elétrons não compartilhados, sobrando, e o outro que vai se ligar a ele precisar de par de elétrons. Não é de elétron para compartilhar, é de par. Então, você não esquecer nessa regra de ouro, vai dar certo a sua aprovação, com certeza. Então, gente, se você ficou até aqui, deixa teu joinha, se inscreve no canal. Até a próxima!